Olá, amigos. É o Marcos Turim. A mensagem de hoje é batalhando pela fé e perseverando até o fim. Nós vamos ler no texto de Judas que existe uma necessidade nos tempos de hoje de batalhar pela fé. Nós estamos vivendo um mundo onde que alguns querem Deus, muitos querem, muitos não querem. E existe uma guerra espiritual acontecendo e nós sabemos que o mundo, o diabo, a nossa carne, às vezes os desejos, querem roubar a fé, roubar os sentimentos que Deus plantou. E mais importante do que começar bem a caminhada é completar a caminhada. Por isso há uma necessidade de perseverar e batalhar pela sua fé, edificar a sua fé. Eu vou dar alguns pontos de como edificar a nossa fé. Então são dicas importantes da palavra que vai nos ajudar, que vão nos ajudar a edificar, ter uma fé viva, constante, para você poder cumprir, para nós podermos, para que possamos cumprir nosso propósito, aquilo que Deus espera de nós, para que você possa se ajudar e ajudar a sua família, ajudar as pessoas à sua volta. Ok? Então é batalhando pela fé que tomaremos posse da nossa herança, perseverando até o fim, que terminaremos bem a nossa carreira. Tá? Então vamos lá pela palavra. Na palavra ela está dizendo assim: Judas, ele é só um capítulo, Judas capítulo 1 versículo 3. Então vai estar dizendo assim, ó: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de escrever, exortando-vos a pelejar ou batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dado aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde muito tempo estavam destinados a este juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça nosso Deus, negando nosso Senhor e soberano Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Né? E fala aqui também: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o grande dia. Então aqui fala que Judas estava escrevendo, ele foi escrever uma carta dizendo da alegria da nossa salvação, acerca da salvação que nos é comum, que Jesus conquistou na cruz. Só que ele sentiu uma necessidade muito forte de ensinar, de escrever sobre batalhar, lutar pela fé. Porque a fé é o que nos mantém vivo, a fé é o que nos dá esperança, a fé é o que vai fazer você caminhar mesmo não vendo o resultado, a fé é o que vai fazer você perseverar. Daqui 10 anos você será cristão ainda, daqui 10 anos você estará firme, você estará dando mais frutos do que hoje. Pare e pense, como é que você vai estar? Porque a Bíblia fala, Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar até o fim. Só quem chega ao final da linha é que recebe a coroa. Né? Nós precisamos chegar ao fim. Então existe uma necessidade de perseverança, de batalhar, de lutar. Perseverar não quer dizer que você não vai ter quedas, não vai ter dificuldade no caminho, mas você vai se levantar e não vai ficar parado. Você não vai sentar e desanimar. Você vai, mesmo em meio às dificuldades, você vai continuar caminhando, prosseguindo e não desistindo. Tá? Mesmo que haja lutas, às vezes você vai parar um pouco, você vai ter dificuldade, mas você vai falar: não, eu tenho que caminhar, eu tenho que continuar e eu tenho que batalhar, eu tenho que andar na fé. E é essa fé que te vai manter salvo, que vai te ajudar e vai te dar toda a força que você precisa. Se você cuidar da sua fé, a sua fé vai cuidar de você. Ele fala assim que muitas pessoas acabaram negando Jesus, acabaram negando o propósito, achando que a graça de Deus não tem valor e desprezando todo o sacrifício, o perdão dos pecados, e acabaram negando Jesus com suas obras e atitudes, vivendo no pecado como se tudo fosse resolvido. Mas Deus quer que você, além de ser salvo pela graça, entenda o tamanho do que foi amado, o tamanho do amor de Deus, que você vive em santidade, bondade, justiça,
que você torne efetivo e faça valer a pena tudo que Jesus conquistou para você. Viva de modo digno do Evangelho, da graça de Deus, dignamente, como filho, como amado, como alguém que é grato pela salvação, pelo perdão dos pecados, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, apesar que precisa ter obras, mas nós somos salvos pela fé e pela perfeição do Cordeiro, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui fala uma coisa importante, ó. Ele está lembrando aqui que depois de Deus ter salvado as pessoas do Egito, tirou do Egito da escravidão, quer dizer, o mundo, do pecado, ele fala que destruiu depois aqueles que não creram, porque muitos não entraram na terra prometida. Foram pessoas que caminharam e só eram rebeldes, reclamavam, murmuravam, queriam voltar para o Egito. Eles estavam mais preocupados com as coisas que eles perderam do que com o que Deus tinha preparado para eles. Então fala assim que tem pessoas que eles saíram do Egito, saíram do mundo, mas eles acabam voltando porque falta fé. E depois fala Caleb e Josué entraram e viram uma terra boa e aí aqueles mais jovens com Caleb e Josué entraram na terra prometida porque eles viram que eles poderiam conquistar aquela terra porque Deus estava com eles. Eles criam e tinham fé em Deus. E Deus quer que a gente tenha fé para tomar posse da nossa herança. Tá? E agora eu vou falar alguns pontos que vai ajudar a gente a edificar a fé. O que nos edifica? Oração. A oração é falar com Deus, é um meio de você estar recebendo força. Jesus falou assim, orai e vigiai para que não entrei em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa orar para que a gente possa vencer a natureza pecaminosa. E nós temos essa unção de Deus, o novo nascimento nos dá essa força para vencer. E quando a gente ora, a gente consegue força. A palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente medita, quando a gente ouve pregação, quando a gente vai para a igreja, a gente está sendo edificado. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. O louvor, a Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Quando eu estou louvando, quando eu estou adorando, quando eu estou engrandecendo, estou recebendo do Espírito, estou recebendo vida. A palavra de Deus é vida. A Bíblia fala que Jesus falou assim, as minhas palavras são Espírito e vida. Então Deus tem vida para nós, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente precisa lutar pela fé, porque a fé é que nos mantém forte. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, homens que fecharam a boca de leões pela fé, homens que cruzaram o mar, homens que saíram das suas terras sem saber para onde iam, mas eles obedeceram a Deus pela fé, né? Homens que fizeram proezas em Deus pela fé. Então ele fala dos heróis, vários testemunhos ali, né? Ali eu queria falar também do jejum. O jejum, você está mortificando a carne, você está honrando a Deus, você está passando um tempo que você está fortalecendo o espírito e a carne vai ficando mais fraca no sentido de querer dominar você. Daí você vai conseguir mais estar sensível às coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. Amor e perdão são dois sentimentos que é preciso estar, porque a vida fica sadia, fica simples, fica maravilhosa quando você acaba perdoando e amando. Você libera pessoas no mundo espiritual e o diabo não aguenta amor e perdão. Deus ele te ajuda. Quando você ama, perdoa, você está sendo renovado, curado, transformado. Tá? Outra coisa, obediência. A obediência simples vai fazer você ir em grandes lugares. Quando a pessoa obedece, quando a pessoa simplesmente ouve a fé e fala, Deus quer isso, eu vou fazer. Mesmo que eu não tenha vontade na igreja, mesmo que eu não tenha vontade de pregar, evangelizar, mas se Deus está falando, às vezes a obediência simples vai te ajudar a edificar a sua fé, porque você vai crescer. Você vai vencer os medos, você vai vencer as dificuldades. A oração em línguas. O próprio aqui, Judas, ele fala aqui no versículo 20... Mas vós, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Fala que quem ora em línguas não fala a homens, mas em Deus, mas para Deus fala os mistérios. A Bíblia fala que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Você está orando em línguas, está edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sua fé vai carregando as baterias. A nossa edificação da fé é igual um carregador de celular.
Nosso celular, quando está sem bateria, você coloca no carregador para poder receber carga, senão ele não vai funcionar, ele vai desligar e aí não funciona. Nós precisamos de estar com a bateria sempre carregada para que a gente possa usar o celular quando precisa, né? Então a gente precisa das nossas forças em Deus renovadas para quando Deus querer nos usar. E o Espírito Santo é a nossa capacitação. A Bíblia fala: recebereis poder do ser sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então quando a gente ora em línguas, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente ama, obedece, jejua, lê a Bíblia, vai para a igreja, ouve pregação, louva a Deus, a gente está carregando a nossa bateria, né? Quando a gente chegar perto, a gente vai sentir Deus, a gente vai estar numa situação, a gente vai orar e o milagre vai acontecer porque as baterias estão carregadas. 2 pontos, mais 3 pontos ainda. O temor de Deus, né? A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Uma geração às vezes não teme a Deus, a pessoa peca, rouba, faz o que quer, como se Deus não fosse julgar o mundo. Esse temor a Deus, ele é um sentimento que nos livra do mal, nos aproxima de Deus, gera aquele temor, não um medo, mas um temor reconhecendo a santidade, reconhecendo que Deus existe, que um dia vai julgar esse mundo. E nós precisamos temor. A Bíblia fala que quando você teme a Deus, você se aparta do mal e você é sábio porque você teme. É o princípio da sabedoria. Perseverança, né? Eu falei antes que perseverar é importante, é terminar a carreira. Mesmo que há dificuldade, lutas, continue caminhando, continue seguindo, continue no propósito, continue mantendo a fé em dia, renovando sua fé. E por último, humildade. A Bíblia fala, Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para vossas almas. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você é humilde, você está disposto a aprender. Quando você é humilde, você está disposto a corrigir seus erros. Quando você é humilde, você está disposto a obedecer o que Deus fala, mesmo não entendendo, a seguir a liderança, a não achar que você sabe tudo. Então a humildade é fonte de vida, né? A humildade, ela precede a honra, né? A soberba precede a queda. Então com a pessoa humilde, ela vai fazer grandes coisas em Deus. E por último, Jesus falou assim: ó, conserva o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Nós precisamos conservar a nossa fé, batalhar, lutar pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos, né? Então é que a gente possa ser encontrado fiel, digno às coisas de Deus, né? A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar e que você possa sempre batalhar pela fé. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.